Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 da nossa revista Discipulando, ciclo 2. E o tema dessa lição é Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E o texto que é base dessa lição está em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler os versículos 12 a 14, o 19, 20 e 27, que diz assim: Porque, assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha que coisa maravilhosa. O objetivo desta lição é conceituar o termo igreja, destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã e conscientizar os alunos acerca de sua missão no corpo de Cristo e no mundo. Então, nós temos que entender que essa palavra igreja, ela surgiu lá na época de Jesus, quando o mundo, estava naquela transição da dominação, vamos assim falar, cultural dos gregos e para o poderio bélico romano. Então, os romanos estavam dominando o mundo naquela época, porém a cultura que prevalecia era a cultura grega. E a palavra igreja no grego é eclésia, e o significado dela é assembleia pública. Por isso que os nossos cultos são cultos públicos, são cultos abertos para as pessoas, é uma assembleia pública. É o momento que nós nos reunimos ali para adorar ao Senhor. E a igreja de Jesus Cristo, ela não é uma denominação. O que é denominação? Denominação é um nome. Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, Comunidade Evangélica tal. Não, isso são denominações. São nomes que nós colocamos para poder abrir um CNPJ, é um nome que você coloca na placa ali na frente da igreja, isso é denominação. Não, a igreja não é denominação. A igreja, ela é uma comunidade de comunhão, são pessoas que se reúnem, que têm coisas em comum. O que é o mais comum entre todos? Jesus Cristo de Nazaré. Ela possui nessa comunhão harmonia e paz, A igreja, ela é a parte visível, vamos assim falar. A igreja aqui na terra, ela é a parte visível do agir de Cristo, daquilo que Cristo plantou, semeou e deixou aqui na terra. A igreja local, que é onde nós nos reunimos, cada um se reúne numa igreja. Isso é chamado de igreja local. Essa igreja local, nós vivemos nessa comunhão, essa paz, essa harmonia. E um detalhe, como nós vimos ali no texto de Coríntios, ela é formada por membros. A igreja tem uma membresia, a igreja tem vários membros. E esses membros são seres humanos. E seres humanos são imperfeitos, problemáticos. Então a igreja, ela é uma instituição divina. Por que ela é divina? Quando nós estudamos teologia, tem um termo chamado de união hipostática. O que é isso? Essa união, ela fala assim, que Cristo, Jesus Cristo, ele é um ser divino, ele é uma divindade, é um Deus,
Porém, quando ele veio na terra, ele abriu mão da sua divindade e se tornou homem. E ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele era divino e ele era humano. Porém, ele abriu mão de exercer os seus poderes como Deus para poder estar aqui na terra como homem. Isso a gente estuda em Cristologia. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Olha que interessante. O que nós precisamos deixar bem claro? A igreja é o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que existe um corpo, né? O nosso corpo é formado de cabeça, ombro e membros, cabeça, corpo e membros, né? O tronco aqui, os membros, né? Isso aí a gente estuda na escola. Então eu tenho um corpo humano. Cristo é a cabeça desse corpo. Essa cabeça está lá no céu. E vamos falar assim, do pescoço para baixo, o tronco, os membros, as pernas, os braços, estão aqui na terra. Então a igreja é o corpo de Cristo, a cabeça tem que estar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, levai os vossos pensamentos cativos a Cristo, pensar em tudo que for do alto, porque o cabeça que é Cristo está no céu. A nossa cabeça aqui na terra, que está ligada aqui no nosso corpo, ela tem que estar lá, tem que estar ligada com Cristo no céu. Então Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo está aqui na terra e o corpo vivo, ele está em movimento. Lá em Colossenses 1:24 ele fala assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então a igreja de Jesus Cristo não é a denominação, não é a placa, são todos aqueles que creram, entregaram a vida a Cristo e agora se reúnem numa assembleia, se reúnem na eclésia para adorá-lo e cumprir o seu comissionamento aqui na terra. Então esses são a igreja, são o corpo de Jesus Cristo. Então a igreja é o corpo místico de Jesus aqui na terra, somos nós. A igreja também, ela é um templo, ela é um local, ela é um território. Neste local, né, que é o templo, o santuário, nós vamos lá para adorar a Deus. Deus criou o ser humano para adorá-lo, para cultuá-lo, para louvá-lo. E nós fazemos isso na igreja. Então a igreja, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo aqui na terra que tem vários membros. Eu sou um membro, você é um membro, tem vários membros. Isso, vamos assim falar de uma forma mística. A igreja, de uma forma palpável e visível, as quatro paredes, é o local, é o território onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome e onde nós vamos adorá-lo. Nós nos reunimos para adorá-lo. Assistir o culto de casa pela internet é legal, mas não é o que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deus estabeleceu uma assembleia, um ajuntamento, a congregação dos santos, onde nós nos reunimos para adorá-lo como um corpo. Não adianta nada vir aqui o corpo e um braço ficar em casa, um pé ficar em casa, um dedo ficar em casa. Não, tem que ser o corpo completo para adorá-lo na sua plenitude. E também nós temos uma expressão muito utilizada. Então a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja é o local, o santuário, o templo onde ele é adorado, e a igreja também é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Jesus Cristo, que nós temos o exemplo do casamento judaico, que é feito em 3 partes. Primeiro tem uma promessa, onde, né, os pais dos noivos fazem um compromisso: eu vou dar o meu filho, ele vai dar a filha dele, nós vamos casar. Existe uma promessa, fase 1 do casamento judaico. Fase 2 é onde há o desposamento. Eles vão lá no cartório, assinam: estamos casados, porém eles ainda não moram juntos, não têm relações sexuais. Ou seja, aquela promessa, ela é oficializada com um compromisso formal. Aí depois, quando chega na época das bodas, onde eles se juntam, onde tem, vamos falar assim, a cerimônia mesmo do casamento, que eles vão passar a ter relações e os dois se tornam uma só carne. Então, são 3 fases. Primeiro vem a promessa, depois vem o reconhecimento da promessa com compromisso formal, e depois vem o ato em si do casamento. Vamos falar assim, o namoro, o noivado, hoje em dia para nós é uma promessa.
O namoro é uma promessa. O noivado é um compromisso formal, bota as alianças. E lá no cartório, que logo em seguida já vai para o ato, né? Seria a concretização do casamento. Naquela época de Jesus era diferente. Então primeiro você tinha a promessa, depois você tinha o reconhecimento formal e depois sim o ato. Então ele está falando, a igreja é a esposa de Cristo, porque houve uma promessa lá em Gênesis, que foi se repetindo por todo o Antigo Testamento. Jesus veio à terra para fazer o ato formal, para desposar a sua noiva. Quando ele desposa, ele passa a estar casado com ela. E esse casamento ainda precisa de uma fase, que é aquilo que está escrito, que nós iremos, mediante o arrebatamento da igreja, entrar para as bodas do Cordeiro, para estar juntamente com ele por toda a eternidade, para que nós possamos adorá-lo para todo sempre. Então nós precisamos compreender que existem três fases. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 17, fala assim: e o Espírito e a esposa dizem vem. Tem algumas traduções que está escrito noiva, que são traduções antigas. Por quê? Porque quando o tradutor foi trazer isso para a linguagem, para o nosso português aqui, para a nossa língua oficial, ele não observou esses aspectos culturais da época. Depois disso foi corrigido. Então as Bíblias mais recentes já tem o Espírito e a esposa dizem vem. Por quê? Porque foi feita a promessa em Gênesis, confirmada em todo o Antigo Testamento. Jesus vem em carne para oficializar o casamento, para desposar a igreja. Nós hoje somos desposados com Jesus Cristo, aguardando apenas entrar para as bodas do Cordeiro, para a cerimônia, para oficializar o ato e assim viver eternamente com Ele. Então, nós somos a esposa de Jesus Cristo. Então, três aspectos importantes. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra, a igreja é o templo local onde nós nos reunimos para adorá-lo, e a igreja é a esposa que está aguardando o esposo para entrar nas bodas e viver eternamente com ele. E o esposo não deixa a sua esposa aqui sozinha. Ele nos deu um consolador, o Espírito Santo, para nos preparar para o encontro com ele. E existe uma definição de igreja interessante, que está num livro chamado Teologia Bíblica de Missões, que fala assim, de George Peters: definição da igreja local. Uma igreja local pode ser definida como aquela instituição organizada de crentes batizados, confessos que, com base nas experiências em comum e convicções da palavra, unidas pelo amor mútuo e compreensão, no interesse das preocupações e causas comuns, conduzem os cultos de uma maneira ordenada e organizada, obedecem aos decretos do Senhor, realizam tais funções à medida que eles as julgam vantajosas para si mesmo e para a comunidade, de acordo com a palavra de Deus, e cumprem outras responsabilidades, as quais consideram sua tarefa diante de Deus e dos homens. Isso é uma das definições de igreja. É muito interessante isso. Então a igreja ela é divina porque Jesus é divino. A igreja é humana porque Jesus também foi humano, 100% Deus, 100% homem. Então a igreja aqui é um organismo místico que foi instituída para cumprir a missão que Cristo iniciou aqui na terra através do seu ministério. Então Cristo veio para uma missão, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Cristo voltou para o Pai, mas ele deixou a igreja, o seu corpo aqui na terra, para dar continuidade nessa missão. A igreja é humana, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, fala que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento até nós atingirmos a medida perfeita da estatura completa de Jesus Cristo. Então nós precisamos estar num constante aperfeiçoamento aqui na terra. Por quê? Porque o ser humano é falho. Então a igreja
o corpo de Cristo na terra, onde seres humanos que creram, que confessam Jesus Cristo, se reúnem para adorá-lo. Aí agora imagina, um monte de gente problemática junto. Que coisa linda. E a Bíblia fala, a igreja é um lugar de comunhão, de harmonia, de paz, de alegria, de amor, mesmo nós sendo diferentes. Ele chega na Bíblia a falar algo que é interessantíssimo, né? Nós temos que amar como Jesus amou, ponto 1. E esse amor, ele vem carregado de várias coisas. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver vários aspectos. E tem um que é interessantíssimo, ele fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor, diz o apóstolo Paulo. Suportar, então suportar faz parte do amor. Olha que coisa linda. Às vezes a pessoa está na igreja, eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto fulano. É porque você não ama. Porque o amar nos leva a suportar. Então, ou seja, existem vários tipos de pessoas na igreja. Existem pessoas com idades diferentes, com níveis de maturidade secular diferentes. Existem pessoas com níveis culturais diferentes dentro da igreja. Existem pessoas com níveis espirituais diferentes dentro da igreja. Há uma diversidade dentro da igreja e nós temos que aprender a ter todas as coisas em comum. Nós temos que aprender a conviver e amar uns aos outros. E dentro do aspecto do amar tem uma perninha chamada suportar. Então primeiro, às vezes você começa suportando aquela pessoa em amor, e depois aquele suportar vai se amenizando, até você conseguir alcançar a plenitude do amor. Então é algo que nós temos que fazer dentro da igreja, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas, pessoas carregam problemas, pessoas têm hora que estão bem, tem hora que estão mal, pessoas têm hora que atravessam crises, pessoas têm hora que recebem traumas, e pessoas precisam ser tratadas, curadas, abraçadas e amadas. O amor, ele corrige, o amor suporta, o amor é paciente, o amor tem várias atribuições, mas essa do suportar, nós temos que entender que ela é fundamental. Por quê? Porque a igreja, ela, além de ser divina, a igreja é humana. Você nunca vai achar uma igreja perfeita aqui na terra, nunca. Por quê? Porque ela é feita de seres humanos. A igreja perfeita, ela será no céu, quando nós estaremos todos reunidos, com os nossos corpos glorificados, para adorar a Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, presos nesse corpo que é corruptível, nós precisamos aprender a, primeiro, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, como Ele nos amou. Isso é a igreja. E um aspecto importante sobre a liderança na igreja. Deus, Ele institui líderes. Pessoas que, não é que elas são melhores que outras, mas é que Deus escolheu, vocacionou, chamou para realizar aquela função. Então, Deus, pelo seu, vamos falar assim, pela sua supremacia, né, pela sua vontade soberana, Ele escolhe algumas pessoas para serem líderes. É Ele que escolheu. Tem alguns que estudam, se preparam, fazem tudo, não, eu quero, mas não é o que a gente quer, é o que Deus quer. A obra é dele, a igreja é dele. Então é Ele que escolhe, é Ele que comissiona, é Ele que chama, é Ele que capacita. Então, para que nós tenhamos, né, uma liderança no padrão de Cristo, como que acontece? Geralmente os líderes, eles têm isso internamente, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gera em nós tanto o querer por algo, como o realizar. Então o Espírito Santo às vezes vai colocando coisas no nosso coração, vai gerando um desejo, e quando esse desejo vai crescendo, às vezes ele se consome, ele acontece, porque Ele é Deus, é Ele que provoca isso em nós. Então a liderança que Jesus instituiu na igreja, né, que Ele nos dá, ela é baseada em serviço. Então o líder, ele serve, ele não precisa ser líder para servir, ele precisa ser cristão, precisa ser crente para servir. Então uma das características muito fortes do líder é ele servir. Ele serve a Deus, ele serve aos irmãos e ele serve à sociedade. E isso é de forma espontânea.
O líder carrega espontaneidade e simplicidade. Ele não precisa... Tem aquelas pessoas que você tem que ficar mandando fazer alguma coisa. Faz isso, faz isso, faz isso. Já fez, já fez, fez. Essas não têm perfil para ser líder. Porque o líder, ele faz as coisas, ele serve, ele trabalha de forma espontânea, de forma voluntária. É uma coisa simples. Ele não precisa ser mandado. Pelo contrário, ele está lá, tem alguma coisa para fazer? Ó, eu estou disponível, hein? Ó, posso ajudar com isso? Posso fazer aquilo? É uma pessoa que está com o coração voltado para servir. Pastores cuidam do rebanho de Deus de maneira voluntária, sem interesse material. Dedicam-se com um espírito altruísta, servindo de exemplo à igreja do Senhor, a herança de Deus. Isso é o que Pedro nos ensina lá em 1 Pedro capítulo 5, do verso 2 ao 5. Esses são os pastores que Deus deu. E nós vemos o apóstolo Paulo dando algumas diretrizes também para pessoas que são vocacionadas para servirem como líderes. Servir como líder. Olha que coisa linda. É uma pessoa que seja fiel ao evangelho, que aconselhe, dê conselhos com sabedoria, não seja cobiçosa, seja moderada, seja simples, que tenha um lar sadio, que seja madura na fé, que seja hospitaleira, atenciosa. Isso são os líderes, são os pastores, tem a liderança, vamos falar assim, informal, são os líderes de ministério, são aqueles que estão ali com o coração desejoso por servir cada vez mais. E quando nós olhamos para um pastor, que é um líder que ele colocou sobre um rebanho, sobre uma igreja local, quando olhamos para ele, nós precisamos honrá-lo. E olha o que coloca, a Bíblia ela nos recomenda que nós venhamos a honrar os nossos pastores, como nós honraríamos os nossos pais, os nossos avós. Tem pessoas que não conseguem honrar o pastor por nunca ter tido um bom relacionamento com seus pais. Tem gente que nunca deu um presente para os pais, nunca abraçou, nunca disse eu te amo, não sabe honrar. Se não sabe honrar os pais, perdeu a referência para honrar um pastor, quanto mais para honrar a Deus. Então a Bíblia fala assim, se você ama a Deus, você tem que amar aqueles que estão ao seu lado, que você pode ver e tocar. Isso é um sinal de amor a Deus, eu amar o meu próximo. Então, se eu quero honrar a Deus, eu tenho que honrar meu próximo. Eu tenho que honrar a liderança que Deus colocou sobre a minha vida, a autoridade espiritual que Deus colocou. Então eu tenho que honrar meus pais, eu tenho que honrar meus pastores, eu tenho que honrar os líderes. É o que a Bíblia nos manda fazer. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 5, 17. Em Hebreus 13, 7 fala também sobre isso, né? Por quê? Porque o pastor é uma pessoa que vai zelar por nossa alma, pela nossa vida, orando por nós, expondo, ensinando a palavra de Deus, nos aconselhando a viver melhor. Tem pessoas que não querem ouvir conselhos. Tem pessoas que querem ser dona do seu próprio nariz, ninguém se mete na minha vida e vão embora. Não é isso que a Bíblia ensina. Então nós temos que entender qual é o papel da liderança cristã nas nossas vidas. Outra coisa interessante, um pastor ele nunca trabalha sozinho. Ele nunca consegue fazer a obra sozinho, ele não consegue apacentar um grupo de pessoas sozinho, precisa de ajuda, porque a obra de Deus não está focada em uma pessoa, ela está focada no corpo de Cristo, que é um ajuntamento de membros. Tem o líder, porém tem os membros, e nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Para isso Deus permitiu e nos mostra na sua palavra os auxiliares, os diáconos, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que vão cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, que vão dedicar a vida para pregar a palavra, não com o microfone na mão, mas lá na rua, lá no seu local de trabalho, entre os seus vizinhos, entre os seus familiares, vão falar de Jesus Cristo. Esses são ministros de Deus. Tem os ministros formais, reconhecidos formalmente, e tem os informais, que não precisam ser reconhecido publicamente para trabalhar dentro de quatro paredes. Não, eles trabalham lá na rua, fazendo aquilo que é o papel da igreja estabelecida por Jesus Cristo. E olha o que nós temos que considerar. O servo do Senhor nunca deve ser alguém que simplesmente faz de tudo para agradar as pessoas. Presta atenção nisso. Um pastor,
um líder, um servo, não é uma pessoa que vai buscar agradar a todos, porque se ela buscar agradar a todos, ela não está buscando agradar a Deus. Preste atenção nisso, hein? O servo do Senhor nunca deve ser alguém que simplesmente vai fazer de tudo para agradar as pessoas. Nossa meta exclusivamente é agradar a Jesus Cristo. É isso que interessa. E às vezes para agradar a Jesus Cristo eu preciso me desagradar. Às vezes para agradar a Jesus Cristo eu tenho que expor uma situação de uma pessoa que vai ser desagradável para ela, que vai trazer constrangimento para ela. E algumas, por não serem cheias do Espírito Santo, às vezes vão acabar sendo ofendidas por aquilo. Então nós não estamos aqui para agradar, nós estamos aqui para chamar a pessoa para o arrependimento, para ela mudar de vida e se voltar totalmente para Deus. O constrangimento, quando vem de Deus, no começo ele causa uma tristeza, mas é uma tristeza momentânea, porém aquilo vai se transformar numa alegria contínua, porque a pessoa recebeu a palavra, foi constrangida, ela se arrependeu, ela mudou, transformou-se e está vivendo agora o melhor de Deus. Tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que acham que o pastor tem que agradar todo mundo. O pastor tem que tomar muito cuidado com tudo que ele vai falar para não ofender, para a pessoa não ficar dodói. É a tal da geração Nutella, você fala alguma coisa, ela se derrete. Não, nós somos um exército que marcha com bandeiras, nós temos a armadura de Deus, somos bons soldados de Cristo. Então nós não estamos aqui nessa terra, o cristão não está aqui nessa terra para agradar a todos. Muitas vezes nós vamos desagradar a sociedade. Porque nós temos uma postura, nós temos o princípio que é a palavra de Deus e nós não aceitamos qualquer coisa, nós vivemos pela palavra, nós não vamos aceitar as coisas desta vida que vão contra a palavra de Deus. Então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que me pronunciar, eu tenho que me portar de acordo com a Bíblia, e isso desagrada a sociedade, isso desagrada muitas vezes os nossos parentes, familiares que não são cristãos, isso às vezes desagrada até um cristão que não tem um entendimento, não tem uma maturidade, um nível de maturidade ainda para compreender as minhas atitudes e aquilo que eu creio. Então nós não estamos aqui para agradar a todos, nós estamos aqui para amar, e amar carrega consigo o alertar, carrega o corrigir, muitas vezes o amar carrega o constrangir, carrega o exortar. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, diz o apóstolo Paulo. E nós temos que ter esse entendimento, tudo com amor, com graça, com paciência, porque esse é o fruto do Espírito nas nossas vidas. A igreja, ela tem uma missão aqui na terra, e essa missão na terra a ser cumprida nos leva vamos falar assim, a 3 pontos, 3 aspectos. Primeiro e mais importante de tudo é adorar a Deus. Então vamos falar assim, a missão da igreja, ela se desdobra em 3 aspectos. Primeiro e mais importante, adorar a Deus, é nós nos reunirmos para adorar um só Espírito, um só corpo, um só coração, um só batismo, um só louvor, uma só adoração para Deus. Então o primeiro aspecto da missão da igreja aqui na terra é adorar a Deus, ponto 1. Ponto 2 é nós servirmos aos nossos irmãos na fé, aquilo que a Bíblia chama dos domésticos na fé. Nós temos que ministrar uns aos outros, nós temos que orar uns aos outros, nós temos que carregar as cargas uns dos outros, nós temos que ajudar financeiramente uns aos outros, nós temos que nos doar uns aos outros, nós temos que cuidar uns dos outros. Segundo aspecto da missão da igreja aqui na terra, porque a Bíblia fala que se eu não cuido da minha família, se eu não cuido dos domésticos da fé, eu estou negando a fé. Então, primeiro aspecto da missão da igreja, adorar a Deus. Segundo aspecto da missão da igreja, cuidar dos irmãos, um dos outros. Terceiro aspecto, servir a humanidade. Como que nós servimos a humanidade? Deus enviou profetas antigamente, no Antigo Testamento, enviou profetas para chamar o povo ao arrependimento. Deus
está chamando hoje o povo ao arrependimento, mas através do Filho, Jesus Cristo. Então a igreja ministra à sociedade, chamando ela ao arrependimento, chamando ela para mudança de vida, chamando ela para andar de acordo com os padrões da palavra de Deus. O papel da igreja aqui na terra, mediante a sociedade, é anunciar as boas novas de salvação, pregar o evangelho do reino, chamando eles para o arrependimento, para que a justiça de Jesus Cristo venha sobre eles, sejam justificados pelo sangue de Jesus, e que o juízo eterno não caia, porque todo aquele que nele crê será salvo, não será condenado, não perecerá. Então esse é o papel da igreja aqui na terra. Primeiro aspecto da missão da igreja, adorar a Deus. Segundo aspecto da missão da igreja, cuidar um dos outros, amar uns aos outros, os irmãos da igreja. Terceiro aspecto, ministrar para a sociedade, ganhar almas para Cristo. E a igreja, ela não faz isso sozinha, ela faz isso com a ajuda do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o amigo do noivo que veio para preparar a noiva, né, a esposa, para o encontro com Jesus Cristo, chamado Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos prepara. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para que nós possamos realizar este papel aqui na terra de dar continuidade à missão do Senhor Jesus. Qual foi a missão do Senhor Jesus? Salvar aquilo que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus Cristo, e isso vem para nós, para que nós venhamos a dar continuidade naquilo que Cristo nos chamou para fazer. E eu quero ler um texto para que nós possamos entender um pouquinho melhor o que está sendo dito. Lá em Cantares, lá no livro de Cânticos de Salomão, no seu capítulo 8, no seu verso 5, diz assim, ó, presta atenção, hein? Quem é esta que sobe do deserto? Ele está se referindo aqui à amada de Salomão. Na tipologia bíblica, Salomão é Jesus, a amada dele é a igreja. É a igreja. Então ele fala, quem é esta que sobe do deserto? Então ele está falando, ó, nós estamos vivendo aqui nesse deserto, neste mundo. Quem é essa que está subindo, que está saindo desse deserto? Ele está falando do arrebatamento da igreja. Então quem é esta que sobe do deserto? É a igreja. E vem encostada ao seu amado. Então nós estamos subindo para nos encontrar com o nosso esposo, Jesus Cristo. Mas nós estamos subindo encostado no nosso amado. Quem é esse amado? É o Espírito Santo de Deus, que está nos preparando para nós nos encontrarmos com Cristo. Então a igreja, ela é uma igreja santa, porque ela é separada das coisas deste mundo, e nós precisamos ter esse aspecto na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.